Muito bem. Como sempre, vocês já sabem a nossa metodologia, a didática que nós desenvolvemos. Aqui nós temos a lição de número 6, a justiça de Deus. Temos o primeiro ponto, a identificação do juízo divino. Segundo, sobre a petição que Deus não atende. Terceiro, sobre a intercessão de Noé, Daniel e Jó. Aqui do lado nós temos o texto bíblico com os seus apontamentos, que nós fazemos sempre. E aqui do lado nós temos o apontamento ou os apontamentos do livro, ok? Que é muito importante você atentar para essas particularidades. O texto bíblico está em Ezequiel 14, 21 a 23. Nós vamos começar com essa leitura. Aqui ao lado eu coloquei as palavras considerando como chave do nosso texto e vamos juntos seguindo com a nossa aula. A leitura de Ezequiel. 21 a 23. Porque assim diz o Senhor Jeová. 14, 21 a 23. Porque assim... 21 a 23. Porque assim diz o Senhor Jeová: quanto mais se eu enviar os meus 4 juízos, a espada e a fome, e as nocivas alimárias e a peste contra Jerusalém, para arrancar dela homens e animais. Mas eis que alguns restarão nela, que serão levados para fora. Assim filhos como filhas, eis que eles virão a vós, e vereis o seu caminho e os seus feitos, e ficareis consolados do mal que eu trouxe sobre Jerusalém, e tudo que eu trouxe sobre ela. E sereis consolados quando virdes o seu caminho e os seus efeitos, e sabereis que não fiz sem razão tudo quanto tenho feito a ela, diz o Senhor Jeová. Muito bem. Esse capítulo, ele é um pouco longo. O pastor fez a leitura apenas dos versículos que está na lição, mas ele é dividido em 2 partes. A primeira parte, do versículo 1 até o versículo 11, o castigo dos idólatras, e a segunda parte, ela é a justiça dos castigos de Deus. Os estudiosos do livro de Ezequiel dizem que a primeira parte, ela é genérica, ela é abrangente, nós vamos falar sobre isso. Já a segunda parte do livro, ou aliás, do capítulo 14, está dizendo que ela é mais específica, se dirigindo especialmente para Jerusalém. Então, amanhã, na escola dominical, faça essa separação. Do capítulo 14, 1 até 11, você tem uma parte geral e específica, e na segunda parte, do 12 até o 23, não é isso? Você tem a parte específica tratando de Jerusalém. Pela leitura do próprio texto, você vai desenvolvendo essa perspectiva e essa ótica da leitura que vai lhe dar essa compreensão. Mas nós vamos, em detalhe, analisar do versículo 1 a 11. A primeira coisa, vamos começar com o verso 1. Agora vamos lá. E vieram a mim alguns homens dos anciãos de Israel, e se assentaram diante de mim. Muito bem, vamos aqui ao nosso texto. Você está com a sua Bíblia aberta, vá anotando. O próprio texto começa dizendo que vieram a eles os anciãos. Você tem Zaquém, o adjetivo Zaquém, que é velho. Primeiramente pode-se falar de um adjetivo em relação à idade mesmo, tratando de idade. Então você tem essa expressão aqui, vou colocar aqui velho, certo? E você tem a expressão ancião. Então, Zaquém, ancião, velho, fala de idade. Ancião gera um termo mais aplicado para autoridade. Para autoridade, alguém que exercia uma posição de destaque, que poderia também apontar no Novo Testamento para o presbítero, né? Que é do grego, presbítero. Mas por que eu estou fazendo essa leitura? É porque esse grupo de anciãos eram como se eles fossem os responsáveis pelo povo. Era o grupo da autoridade, era o grupo que tinha a voz para responder ao povo.
E pela leitura, tudo sugere que esse povo ia em busca de quem? De Ezequiel, para buscar um conselho desse sacerdote, desse homem de Deus. Mas vocês já me ouviram dizendo aqui, e eu respeito as cães, eu respeito a pessoa idosa, eu respeito o idoso, seja ele quem for, não importa, eu respeito. Agora, no caso de Deus, Deus não tem respeito para com a pessoa pela idade, seja ela nova, seja ela pequena, seja ela velha. Vocês podem observar que Deus respeitou naquele momento mais Samuel, que era um menino de 8 a 12 anos, do que um ancião de idade, que era o sacerdote. Como era o nome dele? Eli. Então, vamos para a Bíblia. O que Deus quer de um verdadeiro homem, de uma verdadeira mulher, de um verdadeiro líder, não é apenas questão de idade. Eu posso ser novo, mas o fato de eu ser novo, 48 anos, não quer dizer que eu não seja um escolhido ou um homem para estar em qualquer posição que Deus queira me colocar. Idade não é sinal de sabedoria nem sinal de caráter. Entenderam? E nós vamos mostrar isso aqui. Por isso que a Bíblia diz, vamos lá, 1 Coríntios 4 primeiro. Só para os irmãos terem uma ideia, rapidinho. Falando dessas pessoas de idade. Primeiro. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros. É o 2, verso 2, só o 2 que eu quero. 2. Além disso, requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel. Pronto. Se entrar um menino para cuidar da dispensa, se ele tiver 12 anos, Deus não quer saber da idade. Deus quer saber do que dele? Se entrar um pastor para assumir a igreja, Deus não quer saber se ele é novo, se ele é? Ele tem que ser fiel ao quê? A palavra. Porque, primeiro, quem vai dar as coisas é Deus. A dispensa não é minha, a dispensa não é de uma convenção. A dispensa é de Deus. Eu não tenho nada aqui na obra, eu só tenho que ser o quê? Fiel. E perceba bem que esse Zaquem, vamos lá, vocês juntos digam, Zaquem, né? A gente quando expressa esse num final, né? Os hebraístas e quem estuda fala isso. Como nós somos aqui do Brasil, a gente diz assim, Zaquem, como o mesmo som do nosso N, mas é Zaken. E o men, que é labial, o men sofit, a gente diz assim, se fosse um men, né? Por exemplo, shalom, né? Porque você tem que fazer esse final. Então, Zaken fala de uma pessoa de idade, de uma pessoa já velha, mas Zaken fala também de ancião. Então, esses anciões aqui, eles iam para o profeta, para o sacerdote, quem? Ezequiel. Só que há uma coisa, vocês já observaram como é que esses homens vão para Ezequiel? Vamos ler lá o verso 2. Olha como é que eles iam para Ezequiel. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos no seu coração, e o tropeço da sua maldade puseram diante da sua face. Devo eu, de alguma maneira, ser interrogado por eles? Meu Deus. Oh, meu Deus do céu. Às vezes eu fico pensando, meu Deus, por que tu faz eu ver essas coisas no texto bíblico, né? Por que o senhor faz? Porque eu sempre diria, eu queria era também estar aqui como outro, né? Olha, receba Deus. Mas aqui, gente, olha para cá. Quando essa multidão de anciãos, de homens de idade, de autoridade, vão a Ezequiel, Deus diz, cuidado com eles. Eles estão vindo a ti, mas eles não têm a mim no coração. Eita. Os ídolos deles são outros, pastor Wagner. Eu não estou no coração deles. Eles são apenas de aparência. Eles querem dizer que estão em busca de mudança, mas eles não querem mudança. Porque os profetas já falaram há tempo, já pregaram há tempo. Eu mandei profeta de manhã, de tarde, de noite. E eles não me ouviram. Então prestem bem atenção, irmãos. Só Deus é quem conhece os corações. Há um filósofo que fala sobre 4 tipos de ídolos. Eu me esqueci agora o nome dele. Mas aqui ele está falando desses ídolos que eles vão para o profeta, para o sacerdote, aliás, Ezequiel. E quando eles vão para o profeta Ezequiel, eles estão corrompidos. Eles estão com o coração cheio de ídolos. Eles achavam que podiam servir a Deus e servir a outros ídolos.
Eles se esqueceram que Deus não divide a glória dele com... Eles se esqueceram que Deus não divide a glória com ninguém. Eles se esqueceram que Deus tem ciúme. Êxodo 20, verso 5. Vamos lá. Êxodo 20, verso 5. Eita, meu Deus. Vamos lá. 20, verso 5. Isso. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Eu sou Deus zeloso. Deus não quer que você sirva a Ele e sirva a outros. Há muita gente que vem para a igreja. Tá filmando direito? Bota aqui. Há muita gente que vem para a igreja, há muita gente que é autoridade, há muita gente que é liderança, há muitos que estão no louvor, mas o coração está dividido, longe de Deus. Olha para cá, olha para cá. Há muitos que estão cantando, mas só cantam se botar na conta deles 50 mil reais. O coração está dividido, é Deus e mamon. Há muitos que estão pregando no púlpito da igreja, mas é Deus e mamon, só vão se tiver dinheiro. Outros que estão pregando estão atrás do Deus da fama, só vão se for para a igreja grande, não é assim? Só vão para eventos grandiosos. Nós queremos dizer, há muita gente aí dizendo que está em busca do sacerdote, que está indo à casa de Deus, mas são como esses velhos aqui, ancião, o coração está cheio de ídolos. Olhe para cá, há muitos teólogos que a teologia dele é uma idolatria. Ele quer mostrar que ele sabe mais do que todo mundo, é uma erudição pecaminosa, coloca tropeço nos outros, o ídolo da vaidade, o ídolo do poder, o ídolo do adultério, o ídolo da meninice, tudo está dentro do coração. Olha como é que Deus diz, lê. Estes homens levantaram ídolos no seu coração. Olha, eles levantaram o quê? Ídolos. Mateus, me parece que é 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores. Capítulo 18 de 1 Reis, Elias disse: se Baal é Deus, segue-o. Eita Deus. Você não pode pregar evangelho e buscar fama, coração está dividido. Você não pode cantar e buscar fama e dinheiro, coração dividido. Você não pode buscar posição ministerial e alto salário, coração dividido. Coração tem que estar puro, porque não tem que ter ídolos. Jesus disse em Mateus 12, que ele é o valente que entra e expulsa Satanás da nossa vida. E agora só entra um valente. Quem é que está dentro do teu coração? Bota para cá, filma aqui direito. Quem é que está dentro do teu coração? Verdade de Deus para o Brasil. Quem é que está dentro do teu coração? O ídolo da corrupção, o ídolo do adultério, o ídolo da perseguição, o ídolo da inveja, o ídolo da mentira. Você se esconde atrás da capa da religiosidade, da religião, em busca de fama, em busca de poder, em busca de nome. Mas quem serve a Deus é diferente. Quem serve a Deus não busca poder, não busca nome, não busca glória, não busca fama. As pessoas podem reconhecer que Deus está em você e ver o teu trabalho, mas você não busca aplausos. Aqui eu estou falando de uma classe que era autoridade, uma classe de idade. Eram velhos, zaken, mas eram velhos que não tinham compromisso. Irmão, não era sincero, entendeu? Então esse adjetivo aí, irmão César, no hebraico, ele é muito forte. Por quê? Porque você pode observar que esses interrogadores, eles vão para Ezequiel, pastor Luiz, eles vão como se fossem moralistas. Eles vão como se fossem homens de caráter. Vão como se fosse uma pleiade de homens de conduta ilibada. Todos sem vergonha, não valiam nada. Sabe o que Deus diz? Esses homens que estão te procurando, não fala com eles. Eles têm ídolos aonde? No coração. Está aí. Eita, meus irmãos. Eita. Mas vamos lá. Aí, observem bem. Nós colocamos aqui quem era
Os anciãos, nós já explicamos, eram chefes, eram autoridades, mas que foram para Ezequiel buscar uma palavra de Deus da parte deles. E aí, irmão, olha para cá, reforma exterior, reforma de aparência, não adianta não. Se tu não deixar Deus arrancar teu coração miserável para botar um novo, tu não vale nada. É assim, não adianta. Pode quem quiser. Esse negócio de você ficar no cultinho. Olha, receba unção, toca aqui, pega aqui, o profeta vai na tua casa. Não, não tem isso não. Deus quer te chacoalhar tanto, Ele quer tu botar para comer lama e depois Ele te levanta. Ele quebra. Está lá em Jeremias 18. Ele quebra o vaso e faz de novo. Deus não tem retoque para vaso. Tu está filmando direito? Olha para cá. Deus não tem retoque para vaso. Deus não retoca vaso. Deus quebra, amassa, pisa, desfaz e faz um novo. Eita, glória a Deus. Então, teu coração não pode estar né? Ora Deus, ora mundo. Ora Deus, ora cachaça. Ora Deus, ora adultério. Ora Deus. Onde é que Deus tem isso, rapaz? Pronto. Elias disse assim: se Baal é Deus, pronto. Se tu quiser, vai. Você não é proibido. Bota para cá. Você não é proibido. Deus não vai tolher tua liberdade. Agora Ele quer um coração resolvido. Ou é ou não é? Não é assim? Ou tu entra ou tu sai. Ele diz quem é limpo e quem é sujo. Então decida. Agora ficar dentro da igreja tentando tapar o sol. Aí não adianta. Tentando tapar o sol com a peneira, tentando botar remendo. Tem gente aí que não quer mudar de vida. Aí toda hora é pecando, é adulterando. Gente, Deus tem que me entender. Eu sei o que Ele tem que te entender. Eu vou já falar como é que Ele vai te entender. Eu vou já dizer, já. Coração velho dividido. Teu coração tem que ter compromisso. Salmo 73, rapidinho, vê aí. Vamos ver o que é. Vamos ver aí, vamos ver, rápido. Vamos lá. 7:3-5. Não se acham em trabalhos... 73:25. A quem tenho eu no céu, senão a ti? Quem é que Ele tem no céu? Só Deus. Pronto, vai. E o que mais? E na terra não há quem eu deseje além de ti. Eita, não tem essa não. É porque Deus vai me entender. Não tem negócio. Tu pode ter fazenda, tu pode ter dinheiro, tu podes ter carro, tu podes ter poder aqui na terra. Agora tu sabe o seguinte, não, nada aqui fala mais alto do que o meu Deus, meu coração, minha alma. Marcos 12:31, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu... Não tem essa. Pronto. Replicação divina. Vamos ver aí, verso 9. Vai lá, pastor. Verso 9. Eita Deus. Negócio pesado. Verso 9. Aliás, vamos ver aí o 4. 4. Portanto, fala com eles e dize-lhes: assim diz o Senhor Jeová. Qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos no seu coração e puser o tropeço da sua maldade diante da sua face, e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei conforme a multidão dos seus ídolos. Deus, não precisa tu falar. Eu não vou precisar de intermediário para dizer a verdade para eles, Ezequiel. Fica tranquilo que qualquer homem que te procurar com ídolo no coração, eu mesmo vou responder. Olha aí. Eu mesmo vou responder. Ele está dizendo aí, quem vai falar sou eu. E eu vou mandar as minhas ações de julgamento para eles. Deus não tem intermediário para amaldiçoar. Quando o cabra não presta, Ele mesmo vai lá. Então Ele deixa isso bem claro. Eu vou lá. Olha aí o verso 7. Leia aí o verso 7. Porque qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que se alienar de mim e levantar os seus ídolos no seu coração, puser tropeço da sua maldade diante do seu rosto, vier ao profeta para consultar por meio dele, a esse eu, o Senhor, responderei por mim mesmo. Pronto, eu mesmo vou responder. Quando ele diz se alienar, é aquela pessoa que diz assim, eu não quero seguir a Deus, eu quero seguir os meus ídolos, eu quero seguir o meu desejo, eu quero seguir o meu coração. Isso que eu estou falando já está no ponto 1 aqui. A identificação do juízo divino. Você tem o discurso profético, você tem a primeira parte do oráculo e você tem a descrição dos agentes do juízo. Vou falar isso daqui a pouco. Então, o próprio Deus vai falar. Vamos agora para o versículo
9. 9. E se o profeta for enganado e falar alguma coisa, eu, o Senhor, persuadi esse profeta e estenderei a mão contra ele e destruí-lo-ei do meio do meu povo de Israel. Vocês estão observando? Quem era que não prestava, em primeiro lugar? Vamos lá, vocês. Quem lá na cabeça não prestava? Os anciãos. Os anciãos. Que eram o quê? As autores. Mas agora, quem é que não prestava aí? Preste bem atenção, que todos estavam corruptos. Todos estavam a classe velha não valia, e a classe dos profetas não valiam nada. Uns iam buscar a Deus de aparência, buscando a palavra profética, buscando a palavra. Olha para cá, tu tá filmando direito? Deixa eu dizer uma coisa, que tem de gente hoje só andando atrás de palavra profética, mas a vida não vale nada. Tem irmão aí que anda atrás de reforma exterior, mas o coração não presta para nada. E eu vou te dizer mais, olha para cá, olha o que eu vou dizer sério aqui. Deus faz até um profeta mentiroso falar algo para ti como se fosse verdade, porque tu está enganado, o profeta não presta, o sacerdote não presta, e Deus faz que o espírito de mentira... Rapaz, isso é pesado, esse versículo que tu leu aí. Lê ele de novo. Versículo 9. E se o profeta for enganado... Primeiro, preste bem atenção. Profeta de Deus verdadeiro nunca tem engano. A sua consciência é sã, a sua vida moral é perfeita. Mas esse aí, quando ele está dizendo, se o profeta for enganado, é porque ele já não prestava, e Deus agora vai usar ele como instrumento para ainda enganar os que não valem nada. Vai. E falar alguma coisa, eu, o Senhor, persuadi esse profeta. Olha... Vai. E estenderei a mão contra ele e destruí-lo-ei do meio do meu povo de Israel. Deus ia destruir o povo, Deus ia destruir os sacerdotes, os anciãos, não era assim? E Deus ia destruir quem? Os profetas. A Bíblia diz, irmão, está lá em Pastor Ziel, e como é isso? É a Bíblia. Porque é o seguinte, Deus fica falando. Usando os profetas, falando. Usando os pregadores com a verdade, falando. O povo não quer, ele manda o espírito do quê? Pronto, espírito de mentira. E tá 2 episódios na Bíblia, um no Velho Testamento e o outro lá no Novo Testamento, em 2 Tessalonicenses, que diz assim, o Senhor enviará o espírito de erro. O espírito de erro. Aí tem irmão que diz assim, pastor, mas como é que aquele profeta é todo desmantelado e Deus usou ele? Não é mais Deus que está usando ele. É o espírito de mentira que Deus permitiu que entrasse nele para te enganar, porque tu não quer mais a verdade. Você está pregando a verdade todo o tempo, e ali está o espírito de mentira. Tu quer ver mais na Bíblia? Quando Micaías vai falar, todos os profetas estavam dizendo que era usado por Deus. E aí ele vai dizer, teve uma cena no céu, que aí dizia, como enganarei? O Espírito do Senhor entraria neles. Ou seja, todos estavam falando mentiras. Deus não vai usar um profeta adúltero, Deus não vai usar uma profeta adúltera, Deus não vai usar quem anda dividindo o corpo dele, Deus não vai usar pessoas enroladas. Aí você me pergunta, e como é que fulano de tal, que não é bem crente, Deus usa? Está aí a resposta. É porque a verdade está sendo dita todo dia, e como você pisa nela, rejeita ela, então agora Deus vai fazer o quê? Vai transformar o caso. Ele vai fazer com que esse profeta de mentira te iluda até o dia da tua destruição. Eita, rapaz, é negócio pesado. Tem hora que Jesus cansa. Ele disse, não pegue as pérolas e dê aos porcos. Onde é que é? Porque a pessoa está falando, explicando. Não quer? Lá em Mateus 10, quando vocês estiverem numa cidade e não quiserem mais vocês, faça o quê? Sacode a poeira dos pés. Deus entrega isso, como lá, Léo, a Bíblia diz que Deus falou, eles não quiseram, Deus os entregou a imoralidade. Povo de Deus, entenda a Bíblia, Brasil. Vamos pregar o Evangelho, prega. Agora quem não quiser, a gente tem que fazer o quê? Deixar de mão. Rapaz, esse negócio aí que ele leu, agora eu fui pensar aqui. Viu? O profeta estava em um estado podre, enganado, ele se levantava para falar em nome do Senhor, mas a consciência já estava maculada, e Deus fazia dele um instrumento de maldade para falar a própria maldade, para que a pessoa fosse destruída. Fala aí.
Incrível, pastor, que sempre Deus respeita aquilo que o homem escolhe. Como o senhor disse, ele não vai tolher a liberdade do homem. Israel queria ser idólatra, e Deus, vocês querem ídolo, eu vou mandar você para onde tem muito. Isso. Babilônia. Vocês não querem? Pronto, eles zombaram de Deus. Ah, vocês querem comer carne? Não foi? Vocês querem comer carne? Ele mandou carne que quando eles comeram, saiu pelo nariz, pela boca e morreram só de comer carne. É assim, tu não quer falso profeta? Olha para cá, bota aqui, chama aqui. Tu não quer falso profeta? Tu vai ter falso profeta. Tu não quer uma crencinha velha desmantelada? Pois tu vai ter profeta desmantelado todo o tempo atrás de ti. Porque como você não quer as coisas sérias, Deus permite que o erro... Eita, rapaz, é negócio sério. Lê bem aí Ezequiel 3, verso 20. Depois 1 Reis 22, 21. Vamos lá, é Bíblia. A gente começa a comer Bíblia e eu começo a me empolgar. Ezequiel 3:20. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque não o avisando tu no seu pecado morrerá. E suas justiças que praticara não virão em memória, mas o seu sangue da tua mão o requererei. 3:20, não é isso? 3:20. Deus ainda coloca o tropeço, porque ele não quer. Ele está no pecado, aí vem o outro que é justo, fala para ele, prega, ele não quer, então pronto. Como é que diz? Vamos lá, 1 Reis 22, 21. Eu já citei esse caso, mas eu quero que você leia, para você entender 22, o que é palavra de Deus. 21. 22, 21. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse, eu o induzirei. E o Senhor lhe disse, com o quê? E disse ele, eu sairei e serei o espírito da mentira na boca de todos os seus profetas. Sim. E ele disse, tu o induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faze assim. Quem foi que mandou esse espírito de mentira entrar? E vocês se lembram que lá em Ezequiel, Deus diz assim, eu persuadirei esse profeta, ele vai continuar dizendo a mentira. Porque a pessoa não queria a verdade. Prossegue a leitura, essa leitura é linda. Pega esse texto hoje, olha para cá e leia hoje, antes de dormir, leia ele, vai. Agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito da mentira na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou mal contra ti. Eita, vai. Então Zedequias, filho de Kenana, chegou e feriu a Micaías no queixo e disse, por que passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Olha. E disse Micaías, eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara para te esconderes. Então disse o rei de Israel. Tá bom, só até aí. Olha para você analisar que ele tinha um monte de profeta, e esse daí que estava profetizando, na hora que Micaías disse assim, olha, Deus falou e ele botou um espírito ele deu um murro no queixo dele. Não foi? Deu um morro. Aonde é que o Espírito do Senhor falou com mentira? E se cumpriu do jeito que o profeta Micaías disse. Esse Zedequias não valia nada. Vocês estão entendendo agora? Brasil, povo de Deus. Vocês estão entendendo o que é a palavra do Senhor? Olhe para mim aqui, ó. Deus não usa para o bem pessoas desmanteladas, pessoas endiabradas. Como é que Deus vai usar um cantor que está em adultério? Ele está no púlpito da igreja. Aí a pessoa diz, mas ouro é ouro na mão de bandido e na mão. Poder de Deus é poder de Deus. É diferente, não confunda as coisas. Verdade de Deus é verdade na boca de quem quer que seja. Isso aí é outra coisa. Nós estamos falando de alguém se colocar como voz de Deus, como instrumento de Deus. Os que fizerem isso serão punidos pela ira do Senhor. Olha para cá, eu não estou aqui para te acusar, eu estou aqui para dizer a verdade da Bíblia. E todos os profetas eram a favor de Acabe e Josafá, mas apenas um era contra. E aí o Acabe diz, bota ele na cela, prenda ele, prive de pão, de água, e quando eu voltar, eu vou falar com ele. Ele disse, se tu voltares, eita glória, majestade, tu não vai voltar. Ei, olha, se tu voltar, Deus não falou na minha boca, mas tu pode ir que tu não volta. Olha para cá, quando ele chegou na batalha, ele se disfarçou, pegou uma outra roupa, pegaram até o rei Josafá, aí ele disse, não sou eu não. E aí o rei disse, eu quero só o Acabe, porque Deus já tinha dito que era para matar Acabe.
E aí pronto, terminou a guerra, e aí não acharam Acabe. E um soldado, rapaz, eu não achei esse Acabe, velho. Eu vou para casa triste. Aí jogou a lança para ir embora. E aí Deus botou o satélitezinho. Cadê o Acabe? Não é assim? Eita! Até encontrar. Pronto, né? Eita! Aí Deus, só para cumprir a profecia. Voltou? Voltou, mas foi no caixão. Há muita gente que vai voltar no caixão. Há muita gente que está no púlpito sendo usado não por Deus, mas pelo espírito de mentira. Pessoas que não são sinceras, pessoas que não são verdadeiras. E olha para cá, Brasil. Pode parar com isso, meu irmão, minha irmã. Esses que andam dizendo assim, é desmantelado, mas Deus usa. Ele falou a verdade. Deus até faz para confundir, para que a pessoa pense que ele está na verdade. Mas ele vai continuar sempre no erro. Porque um verdadeiro profeta não se contrata a ele e nem se percebe ele apenas pelo que ele fala também, mas é pelo seu caráter de vida. Jesus diz assim, pelos frutos os conhecereis. É pelo fruto, é o caráter. Se conhece laranja, é pelo quê? Pela laranja, não é só pelo pé não, porque às vezes tem um pé de laranja, mas não dá nada. É a essência, é a essência. Eita coisa boa. Então, vocês podem observar aqui que nessa primeira parte, os interrogadores eram todos falsos. O povo tem o governo que eles querem, que eles merecem. Não é assim? O povo a liderança não prestava, os sacerdotes não prestavam e o povo não prestava. E aí você tem aqui, ó, todos estavam corruptos. Agora vamos para a segunda parte. Responsabilidade do julgar. Vamos lá. Agora... vamos observar aí, vamos lá. 12 a 23. Aí é 12, 23, Vamos lá. Veio ainda a minha palavra do Senhor, Sim. dizendo, Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, Sim. gravemente se rebelando, então estenderei a mão contra ela e tornarei instável o sustento do pão. Enviarei contra ela fome. Sim. E arrancarei delas homens e animais. Pronto, então preste bem atenção. Quando uma terra, perceba bem que eu falei no início que primeiramente Deus tem um aspecto geral, amplo. Toda terra, olhe para cá o que eu vou dizer, toda terra que peca contra Deus, que tem adultério, que tem mentira, que tem falso profeta, que tem anciãos comprometidos com o pecado, Deus vai punir ela. Em todas as épocas da história, quem peca contra Deus, quem não liga para Deus e a sua palavra, serão punidos, castigados, porque Deus é justiça. Deus é justiça. Agora veja o verso 21, só para os irmãos terem uma ideia. 21. Porque assim diz o Senhor Jeová. Isso. Quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos, Sim. a espada, a fome, as nocivas alimárias e aperte contra Jerusalém, para arrancar dela homens e animais. Então preste bem atenção. Primeiro, a terra. A terra toda que está corrompida, não quer saber de Deus, não quer saber da palavra, não quer andar em santidade, não quer andar na justiça, mentira, roubo, adultério, divisão de classe, separação, imoralidade. Deus vai fazer justiça. Mas agora o pastor leu no 21, específico, Jerusalém. Jerusalém era a terra santa. Jerusalém era a cidade escolhida de Deus. Mas assim como Deus não tem aliança com a pessoa só porque ele é de idade, ele também não tem aliança só porque ele escolheu uma cidade. Ele não quer saber de cidade bonita. Vocês pensam que Deus está olhando lá para Jerusalém agora dizendo, minha cidade. Ele quer saber quem mora nela se é fiel. É por isso que Deus disse, eu vou mandar meus 4 elementos para sacudir Jerusalém e matar todos que estão lá, porque eu não suporto mais o pecado desse povo. Negócio sério, meus irmãos. É negócio sério. E aí, para vocês terem uma ideia, nós temos aqui, né, a responsabilidade do julgamento. Quanto mais o povo que tem Deus, que diz que tem Deus, que tem a palavra, se torna rebelde, se torna pecado, um abismo vai chamando o outro. Quando você é crente sincero, olha para cá para você entender o mistério. Quando você é crente sincero, que busca Deus pela oração, que busca Deus pelo caminhar reto, que busca Deus pela vida santa, mais Deus se aproxima de ti. Quando você diz que é crente, que tem a Bíblia, e mais se afasta de Deus, na mentira, na idolatria, no pecado, na imoralidade, mais pecado chama pecado. Porque é uma rebeldia trazendo mais, é apostasia trazendo mais apostasia. E quem vive nessa prática, Deus não vai deixar impune.
Deus vai matar. Deus vai matar. E não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Eu pergunto, Deus poupou Israel? Não. Deus poupou só porque eram os escolhidos? Deus poupou só porque botou na cidade santa? Te ilude não. João Batista pregando lá em Mateus 3, ele diz, vocês estão sendo besta. Só porque tu se acha judeu, dessas pedras, Deus pode levantar filhos. Eita, irmão. Rapaz, é coisa séria, é coisa séria. É coisa séria, não é assim? É coisa séria, né? Coisa séria. Noé, quem é o outro? Eita, Daniel e quem? E Jó. Noé era judeu? Não. Noé não era judeu, não tinha ainda a raça, não tinha ainda o povo escolhido, vai formar só com Jacó. Jó era judeu? Também não. Quem era judeu? Por que isso? É o seguinte, Noé, Daniel e Jó. Deus não quer saber se tu não é judeu, se tu é da além do rio. Deus não quer saber se você é judeu. Deus não quer saber se não é judeu. Ele quer saber se é fiel. Entenderam agora? Ele quer saber se tem crença. Ele quer saber se tem verdade. Não se iluda pensando que você é filho de promessa. Tem irmão que diz, eu sou filho da promessa. Ismael era filho da promessa também, entrou no jogo. Ele nem era, mas entrou. Então olhe para cá. Nem Abraão, nem Noé, nem Jó eram judeus. A formação, se você pegar, a formação vem depois com a família de Já, que aí Deus passa a escolher. Ou seja, Deus tem compromisso é com quem tem fidelidade. Não é só porque é Jerusalém, não é só porque eu sou da Assembleia de Deus. Se tu não... Sim. Eu sempre digo, para a salvação, Deus não faz acepção de pessoas, sim, mas para a intimidade, sim. A verdade, a verdade. Porque essa é a realidade. Então ouçam bem, ó. Se você analisar aqui, a Bíblia mostra que Jerusalém estava em pecado, mas toda a terra que está em pecado, Deus vai punir ela. E aí o mais interessante aqui, meus irmãos, aí nós vamos ter um princípio geral. Se vocês analisarem, eu coloquei aqui, ó, 3 homens notáveis. Quais eram os 3 homens de vida notável lá? Noé. Vamos lá, bem forte. Quem era? Noé, Daniel. Vamos lá, Gênesis 6, verso 8, só para os irmãos terem uma ideia. Vamos ver quem era Noé. 6, 8, vai. 6, 8. Vamos lá. 6, 8. Uhum. Noé, porém, achou graça diante dos olhos do Senhor. Eita. Agora lê antes. Por que ele vai achar graça? E disse o Senhor, destruirei de sobre a terra. É o verso 5. Começa pelo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra. Ó, a terra, o pecado aumentou. Deus vai punir a terra ou não vai? Vai. E toda imaginação de pensamento do seu coração era só má, isso, continuamente. Isso, vai. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Sim. Disse o Senhor, destruirei de sobre a face da terra o homem que criei. Isso. Desde o homem até o animal, até ao réptil. Por causa do pecado. E até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Sim. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Prossegue. Então as gerações de Noé. Noé era varão justo. Peraí, ele era como na terra? Justo. Sim. Reto. E o que mais? E andava com Deus. Deixa eu explicar a coisa. Não é apenas qualidade de caráter, não é apenas retidão de vida que nos leva para o céu. Ele tinha tudo isso, mas é porque ele tinha comunhão com... Noé andava com Deus. Quem anda com Deus... Eita, rapaz. Quem anda com Deus não quer vida com pecado. Bem-aventurado o homem que não anda, nem se detém, nem se assenta. Olha, preste bem atenção, tem gente que interpreta esse salmo errado. Ele está dizendo o seguinte, que quem tem a bem-aventurança em Deus, não anda, nem se detém e nem se Noé, como tinha um compromisso com Deus, ele não vivia como a geração do seu tempo. Deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês. Outra coisa interessante aqui, olha para cá. Você tem aqui, ó, Noá. Digam comigo, Noá. Vamos lá? Isso aqui no hebraico é chamado de patá furtivo. Por que patá furtivo? Porque aqui é uma sílaba só. Essa vogal aqui, chamada de patá, que está embaixo, você não vai ler assim, ó, Nohá, não. Porque aqui está simplesmente dizendo que é uma sílaba só.
e aí você tem Noá. Você vai ler assim, ó, Noá, não Nohá, não Nohá, ok? Com essa gutural presente aqui no texto. Noá. Esse é o sentido. Mas é interessante. É interessante. Tem gente que fala, né? Por exemplo, Noache, né? Mas eu coloco aqui, seria mais ou menos assim. Deixa eu transliterar ela aqui para vocês. Seria assim, ó, Nó-a. Como é a gutural, eu posso fazer assim, ok? Como é uma vogal breve, não leva acento, eu poderia por isso que ele falou ali, Noache, né? Noache. Mas eu leio isso assim, ó, Noá, porque aqui é um patá furtivo, ok? Então, o que nós queremos dizer aqui para vocês, simplesmente, atentando para essa perspectiva bíblica, há uma coisa interessante. Vocês sabem o que quer dizer o nome Noá? Noá quer dizer o quê? Olha, vamos fazer o seguinte, Noá ou Noé quer dizer repouso. Olha como é linda a Bíblia. Repouso. Olha aqui, repouso. Entendeu? Quem se lembra do nome de Daniel? Quem se lembra? Vocês estão lembrados o que quer dizer Daniel? Deus é meu juiz. Deus é meu juiz. E Jó? Já observaram? Se você analisar na própria tradução hebraica que aparece aí no texto, quer dizer odiado. Olha como é linda a Bíblia. Então vamos lá. Primeiro, quer dizer o quê? Repouso. Depois? Deus é meu juiz. E depois? Odiado. Se vocês analisarem, esses três nomes estão trazendo toda a mensagem do capítulo. Porque odiado, Deus odeia o pecado. Mas Deus é Deus de justiça. E no final, para quem é o remanescente, Deus tem? É por isso que eu gosto da Bíblia. Eita, coisa boa. Aí como é que você vai ler? Aqui, ó. Iove, é a palavra Jacó. Iove, ó. Iove. E aí você vai ler aqui, ó. Daniel. É a mesma coisa do nosso nome, ó. Daniel. Eu já falei para vocês que todas as vezes que terminar com esse El é o quê? É Deus, ok? Daniel. Deus é meu juiz. Deus é meu juiz, né? E aí você tem aqui, ó, odiado. Então, esses três homens, eles tinham vidas notáveis, eram justos, eram sinceros. Mas eu pergunto, a retidão de Noé, a justiça de Noé, a santidade de Noé, salvou a geração dele? Apenas salvou ele e a sua família, porque a família também acreditou no Deus do Pai. Ok? Esse Daniel, na Babilônia tinha muita gente, mas quem foi abençoado na Babilônia? Daniel e os seus amigos, porque eles fizeram um compromisso de servir a Deus. E Jó salvou ele, e quem mais? E os seus amigos, porque ele ofereceu sacrifício, Jó, né? Ele ofereceu sacrifício por todos e orou por eles. Então preste bem atenção, não confunda essa justiça de Daniel, dos companheiros e também do próprio Noé, como sendo que a justiça deles transferisse salvação. Não, os três amigos de Daniel já eram salvos, eles tinham um compromisso com... Agora a vida de retidão dentro do palácio os livrou de muitos males. Os amigos de Jó acreditavam ou não em Deus? Sim, eles só tinham uma teologia mal interpretada. Por isso que Deus diz, vai lá e ora por eles. Então, eles voltaram a ter comunhão com Deus. Assim vai ser com Moisés, assim vai ser com Samuel, assim vai ser com Abraão. Alguns deles, por a sua justiça, e como, por exemplo, Paulo, Atos 27. Paulo no navio, Deus entregou para ele 276 pessoas. Por exemplo, todas foram salvas? Não. Quando diz que entregou, eles foram salvos do perigo. Mas não foram salvos para salvar. Pronto. Então você tem que entender isso. Quando a Bíblia diz assim, que a mulher crente, ela pode, está lá em 1 Coríntios, não é isso? Ela pode até chegar a influenciar o marido, não quer dizer que ele vai ser salvo. Lá em 1 Pedro diz que a mulher, pelo seu comportamento, pode até ganhar o marido. Mas quando diz será santificado, não quer dizer que vai ser salvo. A influência, o caráter, a verdade de alguém pode influenciar
O reconhecimento. Então, nós temos que entender isso. Não é que a justiça da pessoa vá salvar alguém. Porque se nós entendermos assim, nós vamos tirar o aspecto redentivo da pessoa de Cristo Jesus. Ok? Então, esses homens notáveis. E outra coisa, Deus elogia ou não elogia? Tem irmão que fica, eu não vou te elogiar porque tu pode se exaltar. Só se exalta se for besta. Primeiro que tudo que você tem, eu sei que quem foi que me deu? Deus. E eu sei que sem ele eu não sou. E se alguém vier, pastor, Deus lhe usou hoje, eu vou dizer o que para ele? Glória a Deus. Porque tem irmão, não diga irmão, porque eu posso me exaltar. Tu se exalta porque tu é besta mesmo. Agora, um homem de Deus que tem compromisso, ele sabe que nada é dele, tudo vem de... Paulo diz, não que sejamos capazes de nós mesmos de pensar alguma coisa, mas a nossa capacidade vem de Deus. Eita, coisa boa é a Bíblia. E aí eu vou correr aqui para encerrar. Homens notáveis. Ouçam bem, se lá tivesse esses 3 homens, vamos lá, bem forte, como era o nome deles? Noé, Daniel, eles seriam salvos? Não. E aí tem um argumento sem base. Qual é o argumento sem base, pastor? O argumento sem base é que eles estavam dizendo, lá em Gênesis 18, a Bíblia diz que se Abraão achasse 10 justos, a cidade seria. Então eles diziam, não, Deus não vai nos destruir, porque aqui tem mais gente justa. E o princípio de Deus é diferente. Deus estava dizendo, não pensem assim, porque cada um levará o seu próprio pecado. Cada um é responsável pela sua própria salvação. Mateus 16, 24. Quem quiser vir após mim, negue-se a si, tome a sua cruz. Gálatas 6, né? A Bíblia diz lá, cada um levará a sua própria cruz, seu próprio fardo. Então perceba que o argumento deles era sem base. Eles estavam em pecado, imoralidade, dizendo, olha, Deus poupou cidades, Moisés clamou pelo povo, Deus ouviu, Abraão também. Aí o Ezequiel disse, vocês estão enganados. Se nessa cidade, se você ler o texto aí, você vai encontrar, eu não vou ler aqui, mas se você pegar o verso 14, o verso 16, o verso 18, o verso 20, várias vezes Deus diz, ainda que no meio dela estivessem quem? Eita, irmão, eu fiquei pensando, eu lendo minha Bíblia hoje de manhã e meditando nisso aqui, eu disse, meu Deus, como é que Deus dá testemunho? 3 vezes, olha a ênfase, mesmo se nela, rapaz, para Deus dizer isso, mesmo se nela tivesse Noé, Daniel, eita, aqui tinha crença, menino. Aí tinha crença. Mesmo se nela tivesse esses 3 homens, ela não seria poupada. Eles apenas, está lá, eles mesmos seriam salvos, porque cada um é salvo pela fé que tem em Jesus Cristo. Aí tem irmão que diz, se Jesus vier, agora eu vou agarrar na perna da mamãe. A oração da mamãe vai ser crente não, para tu ver. Olha para cá, desviado, olha para cá. Está filmando direito, Caio? Olha para cá. Tu que estás desviado, tu que estás no pecado, nas drogas, e tu fica, a mamãe, uma horinha dessa tu morre sem Deus. Ou tu volta, porque cada um levará o seu próprio fardo. Cada um tome a sua cruz. Não existe esse negócio de transferência de unção, transferência de salvação, transferência de poder. Não, te acerta não para tu ver. Nem que nela tivesse quem? Noé, Daniel. Apenas eles salvariam as suas. Agora eu tenho uma coisa para dizer importante. Esse homem conseguiu salvar a vida dele e da sua evangelista. Esse aqui salvou a sua vida e a dos seus. Esse aqui salvou a sua família e os seus. Sei não, e eu vou encerrar isso aqui. Seria mesmo Daniel. Alguns querem dizer que seria um patriarca antigo, porque dizem que o nome que aparece lá no livro de Daniel, a grafia não é a mesma, e lá por 1400 aproximadamente, o Shamirá, dizem que encontrou algo que tinha um nome escrito com o mesmo nome, não o mesmo nome do livro de Daniel, né? E aí dizem que o Ezequiel lá seria diferente, não seria o Ezequiel do livro aliás, não seria o Daniel do livro, mas não tem nada a ver. Alguns dizem que Daniel era novo, tem nada a ver. Daniel era contemporâneo de Ezequiel, e Deus não ia usar uma pessoa sem conhecimento de caráter, de vida santa, para usar dentro desse contexto. Essa questão do nome de grafia sempre tem erros de grafia. Então, eu particularmente acredito que fosse o mesmo
Daniel, do livro de Daniel, e não um Daniel que alguém tenta inventar por aí, como alguns tentam falar aí. Eu não acredito nessa particularidade, ok? Eu acredito que aqui o texto esteja falando realmente de Daniel. E por fim, vai ter um remanescente que, na verdade, Deus vai poupar esse remanescente por duas razões. Porque pela sua justiça serão salvos. 2, para mostrar que os ímpios pecadores foram punidos. Então, olha aqui, ó, já falei dos anciãos, a justiça divina, já falamos aqui a destruição de Jerusalém, porque discurso abrangente e específico, já falamos, a expressão quando a terra pecar contra mim, ela é genérica, é para toda época. Deus tem direito de fazer justiça, porque Ele é soberano, Ele é Deus, Ele é Senhor, e Ele está vendo tudo que acontece na terra. Elementos da justiça divina. Olha, nós temos aí 4 elementos. Ele vai tirar a bênção da terra. Ele vai mandar animais. Pronto. Ele vai mandar. E ele vai mandar o quê? A peste. Pronto. São os 4 elementos da ira de Deus para a terra. Aí você tem aqui a responsabilidade, ela é pessoal. Cada um levará o seu pecado. Cada um é responsável pela sua salva em Cristo Jesus. Por que o povo não acreditava em Ezequiel e Jeremias? Porque eles acreditavam que Deus não haveria de destruir a cidade, porque lá tinham justos, e aí Deus iria poupar a cidade por causa dos justos. Mas Israel, meus irmãos, se tornou, eu coloquei aqui, ó, se tornou uma apostasia, era constante. Israel, Deus mandava profeta, Deus mandava mensagem, Deus mandava sacerdote, e eles não queriam. E deixa eu dizer uma coisa aqui para nós finalizarmos. Tudo que eu estou dizendo aqui do texto já está lá. Deixa eu dizer uma coisa. Vamos rapidinho aí. Hebreus 10, 20 e 28. Rapidinho. Corre aí para a gente encerrar. Vamos lá. Hebreus 10, 20. Hebreus 10, 20 e 28, né? Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Há o 28 ou só o 20 e o 28? É o 20, Hebreus 10. Lê o 28. 28. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Sim. Vai, pode ir. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus. Sim. E tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito de graça. É o 29, né? É o 29. É o 29. Aí, observem bem, lê de novo esse 29. De quanto maior castigo cuidais vós, que será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Tá vendo? Agora vamos lá para 1 João 5,16. Leia aí. 5,16. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não é para a morte, Isso. orará, e Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Há pecados para? Hebreus deixa claro que há pecado que não pode ser expiado. Também Números deixa claro. Qual é o pecado que não pode ser expiado? Aquele que é o pecado consciente, quanto mais teimoso. Deliberado. É aquele pecado que a pessoa sabe que é pecado e faz conscientemente, sabendo que é pecado. Perceba que Israel sabia que era pecado adorar ídolos, e eles continuavam fazendo o quê? Deus abençoava, mandava chuva, mandava tudo, e eles continuavam adorando quem? Baal. E quem era que mandava chuva? Quem era que dava fertilidade para a terra? Quem era que dava os frutos? Mas eles continuavam adorando quem? Deus mandava profeta, mandava sacerdote, mandava todo mundo, mandava Ezequiel, mandava Jeremias. Eles pregavam e eles não queriam nada. É por isso que, veja aí Jeremias 15 primeiro, rapidinho, só para a gente fechar aqui. 15 primeiro, vamos lá. Veja aí rapidinho. 15 primeiro. 15 primeiro de Jeremias. Disse-me, porém, o Senhor, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, não seria a minha alma com este povo. Lança-os de diante da minha face e saiam. 7,16. 7,16. Do mesmo livro, sim. Olha o que diz a palavra. Tu, pois, não ores por este povo. Meu Deus. Nem levantes por ele clamor ou oração. Nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Quem foi que foi orar por um homem na Bíblia e Deus disse para orar por ele?
Samuel foi orar por quem? Saul. E Deus disse, não me fale mais, porque Saul pecava consciente. Deus dava a palavra, Deus disse, mata os amalequitas. Ele ia lá e ele matava. Apostasia deliberada, pecado deliberado, é quando a pessoa sabe que é pecado, conhece a verdade, conhece a Bíblia, conhece tudo, e ele faz deliberadamente. Israel pecava, não era por ignorância. Israel pecava, não era por não conhecer. Eles pecavam É por isso que Deus disse para Jeremias, olha, se tivesse Moisés, outro testemunho, e se tivesse Samuel, também não poupa, e nem me fala mais nele. Deus destruiu. Os que peregrinaram pelo deserto, todos morreram. Não há perdão para quem comete pecado de rebeldia, de apostasia. Pecar consciente, quebrar a aliança com Deus. Não há perdão. Não sou eu que estou dizendo, é a própria palavra de Deus. Então, você tem homens como exemplo, era Daniel, já expliquei, argumento fraco, expliquei, eram ingratos, a justiça divina, no aspecto teológico, no aspecto bíblico, ele manda a justiça porque ele é justo, ele é santo, ele é verdadeiro, e Deus não pode deixar o mal prevalecer e ele assistir apenas tudo e deixar as coisas como elas estão aí. Deus é justo, é por isso que ele vai mandar a ira dele. A justiça de homens aceita por Deus. Deus aceita a justiça de homens, mas ela tem seus limites, não é assim? Dentro do contexto que nós já explicamos. E por fim, profecia dirigida a Jerusalém. Medite nisso,